E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Como é que estão os estudos? Ótimo então. Pessoal, dando continuidade aqui à nossa termoquímica, a gente vai trabalhar agora com outro conceito, né? A lei de Hess. Já vimos uma aplicação da lei de Hess em relação à entalpia de formação. E agora a gente vai trabalhar com um outro conceito da lei de Hess, tá? Que vai ser a aplicação dessa lei em equações diferentes. Muito bem. Então, a lei de Hess, ela diz o seguinte para a gente, tá? Que o calor trocado em uma reação global, ou seja, uma reação química única, constituída por várias etapas, será a soma dos calores dessas etapas envolvidas no processo. Tá? Então eu coloquei aqui um gráfico para você entender o que está dizendo. Ó, aqui eu tenho uma reação cuja primeira etapa é o A virando B, tá aqui ó, o A se transformando em B, é um processo endotérmico. Depois a segunda etapa é o B virando C, tá aqui ó, o B indo para C, é um processo exotérmico, tá? Se eu somar as duas equações, eu cancelo o B com o B e vou chegar na equação global, que é o A se transformando em C. O que o Hess fala? Que a variação de entalpia, então eu cancelo aqui, ó, e somo, vai dar a equação global, tá? O Hess diz que a variação de entalpia desta equação global nada mais é do que a somatória desses dois deltas, tá? Que no caso do gráfico, né, se você for analisar o gráfico, o ΔH primeiro é positivo, endotérmico, o ΔH2 é negativo, exotérmico. Então o ΔH final, na verdade, é a subtração, porque sinais opostos. Tá? Então é isso que o Hess está dizendo. Muito bem. O ΔH de uma equação global nada mais é do que a somatória das variações das etapas de cada uma das equações. Tá? Lembrando que aqui então eu vou ter um ΔH positivo, porque é endo, e aqui um ΔH negativo, porque é exo. Ok? Aí você vai subtrair e manter o sinal do maior, que é o ΔH1. Né? Ótimo. E a aplicação disso? Então, a aplicação dessa lei de Hess permite você definir o ΔH de uma reação simplesmente analisando o final e o inicial, produtos e reagentes. Tá? Ou seja, é possível determinar a variação de uma entalpia de uma reação química, que é a equação problema, a entalpia de uma reação química que eu não conheço o ΔH, equação problema, utilizando-se equações químicas independentes, as quais o ΔH é conhecido. Ah, eu não estou entendendo. Então, peraí. Exemplo, ó. Eu tenho a equação primeira, que nada mais é do que a combustão do hidrogênio, a equação segunda, que é a combustão do carbono e grafite, a equação terceira, que é a combustão do etino, todas elas eu conheço o ΔH. Eu consigo calcular individualmente esses ΔH fazendo as equações independentes. Isso aqui é fornecido para mim. E aí eu quero saber quanto que vale a entalpia de formação do C2H2. Eu quero saber isso aqui, eu não conheço. O que é entalpia de formação? Tem que formar 1 mol e os reagentes são substâncias simples. Então, através dessas três equações que eu conheço o ΔH, que são as equações de ΔH conhecido, eu posso definir o ΔH de uma equação problema, que é aquela equação que eu não sei o ΔH. Como é que eu faço isso? Tem que fazer da seguinte maneira. Ó.
Primeiro, eu vou procurar nessas três equações o primeiro componente, que é o carbono grafite. Tá? E o carbono grafite, nas equações fornecidas, está aqui, ó. Ok? Eu percebo que esse carbono grafite na equação problema é reagente. Na equação fornecida também é reagente. Então eu vou simplesmente copiar esta equação 2. Tá? Copiei a equação 2. Ok? Por quê? Porque na equação problema o carbono grafite é um reagente e na equação 2 o carbono grafite também é um reagente. Então eles estão do mesmo lado. Tá. Segunda observação. Na equação problema tem 2 mol de carbono grafite. E na equação que eu peguei tem apenas 1 mol. O que eu vou fazer então? Eu preciso adequar essa equação em relação à equação problema. Então eu vou pegar a equação que eu conheço, ΔH, que é a minha equação 2, e multiplicar por 2 para igualar os carbonos. Então, vou multiplicar a equação inteira por 2. Vai ficar 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. E o ΔH, que é 390, eu multiplico por 2. 780 é negativo. Vou agora analisar o meu segundo componente, que é o gás hidrogênio. O gás hidrogênio está na primeira equação. Aqui, o gás hidrogênio na equação problema é reagente. Na equação primeira também é reagente. Então eu vou copiar a primeira equação do mesmo jeito. Na equação problema o hidrogênio tem 1 mol. Na equação que eu peguei também tem 1 mol. Não tem que fazer nada então. Vou para o meu próximo componente, que é o C2H2. Cara, C2H2 é o produto da minha equação problema. E é o reagente da terceira equação. Ok? Eu preciso adequar a terceira equação com a reação que eu quero. Ou seja, o C2H2 tem que ser produto. Então eu vou pegar a terceira equação e vou escrever ao contrário. Eu vou inverter a equação. Vou escrever daqui para lá, ao contrário. Por quê? Porque agora, escrevendo a terceira equação ao contrário, o C2H2 passa a ser produto, que é o que eu queria. Quantidade em mol. Na equação problema tem 1 mol, na equação que eu peguei também tem 1 mol. Detalhe, aqui o ΔH é negativo, como eu escrevi a equação contrária, o ΔH ficou positivo. O que eu vou fazer agora? Segundo o Hess, o ΔH da equação problema nada mais é do que a somatória das etapas. Então olha aqui. Eu vou CO2 reagente e CO2 produto. Vou cancelar. Ok? Água reagente e água produto. Vou cancelar. 2 mol de oxigênio mais meio, 2,5 mol. Olha aqui, ó. Reagente. 5 dividido por 2. 2,5 mol produto. Eu somo esses dois do mesmo lado, deu 2,5. E cancelo com esse que também deu 2,5. 5 dividido por 2, 2,5. Vou somar o que sobrou. Olha lá. Carbono, hidrogênio e C2H2. Deu a equação problema, ó. Essa equação deu a equação problema. Aí eu faço 780 vezes 2. 280 eu vou somar os dois mesmo sinal. E vou subtrair do positivo. E aí deu 240. Mantém o sinal do maior. Mais 240. Então essa equação problema que eu não conheci, o ΔH, Hess permite que eu conheça, aplicando o conceito de somatória de equações. Ok? Então essa é a teoria da aplicação da lei de Hess. Ok? Pessoal, teoria é isso.
você está apto para resolver os seus exercícios. Então, para vocês, bons estudos. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.